E estamos aqui para falar de final de semana, junto com o vermelho mais charmoso do Brasil, né? E aí? As introduções estão cada vez melhores, né? Cara, o Parabéns. cara falou comigo que eu tinha que fazer uma introdução. A introdução é exatamente essa, tá bom? Final de semana, Ramon. Sexta-feira, hoje é o dia emblemático pra gente gravar esse podcast. Emblemático demais. Sexta-feira é uma confusão que vocês, alunos, às vezes arrumam, que é inacreditável. É pra Sexta acabar pode com tudo, Ramon? Pra acabar com tudo. Sexta pode tudo, Pra né? arrebentar tudo que fez na semana. Pode tudo se você não quiser ter corpo, tá bom? Exatamente. É Se tiver muito vivendo por importante. viver, aí tudo bem. Eu falo pra todo mundo, cara, você tá no platô? Tá no platô, você vai fazer o seguinte. Você vai anotar o que você fez as últimas 4 sexta-feiras suas. Se você já tiver seguido dieta, tudo bonitinho, a chance de você não estar no platô é gigantesca. Absoluto. Uma coisa que acontece é isso, as pessoas reclamam de platô, mas não estão fazendo o dever de casa. E sexta-feira é a porta de entrada do final de semana da loucura. E se você não se segurar, você pode ter certeza. Quem sai da dieta sexta-feira, sai no sábado e atola o domingo. Emenda tudo. E aí que tá o problema. O problema, ele é muito mais comportamental do que propriamente fisiológico. Você sabe disso. Não, eu acho que o problema é tudo, é uma zona, é uma bagunça. Porque o cara, ele pega o comportamento dele, ele tá acostumado sempre a sair na sexta. Isso vem desde lá dos 20, 22, 23, mas o cara tinha metabolismo. E aí tudo bem, alocava horas para atividade física, ia jogava futebol, corria, fazia um diabo a 4 de atividade física. E aí sim, saía na sexta-feira, o cara bebia, ainda acordava de manhã e conseguia treinar. Ainda até melhor, mais bonitinho. É, não, acaba empolgado. Desidrata. O álcool ainda dá energia, o cara acorda na disposição. Hoje em dia, Ramon, você consegue fazer isso? Não, cara, eu sei que se eu chutar o balde, é assim, uma coisa é eu sair controladamente. Sair, dar um rolê, tomar um vinho, De tomar boa. uma cerveja de boa. O que é tranquilo de fazer, tá, gente? Super tranquilo, inclusive pode gerar resultados positivos. Sim, você... Fisiologicamente, inclusive, pode gerar resultados positivos. Outra coisa é tocar o foda-se, é tocar o horror. Aí não combina. E principalmente, sai na sexta-feira, gente, não tem problema beber um pouquinho, entendeu? Não tem problema você fazer uma boa escolha no restaurante. O problema que tem é o seguinte, é você extrapolar um certo limite. Esse limite muitas vezes é ditado pelo seu metabolismo, pela sua rotina. Todos vocês têm dieta base aqui. Eu falo, a pessoa que não tem uma dieta, ela já está vendida na equação. Então você tem que pegar a sua dieta base, fazer uma boa escolha. Por exemplo, se você hoje, Ramon, se você fosse sair e ir para um restaurante, o que você ia fazer? Eu escolhi primeiramente um bom restaurante. Um bom restaurante é bom. Se for gastar, eu vou gastar em qualidade, não em quantidade. Perfeito. Quem segue dieta faz muito isso, tá? Quem segue dieta dá valor para a refeição Isso eu livre. aprendi com os meus alunos, cara. Curiosamente, eu aprendi com os meus alunos. Eu via que os meus alunos que não faziam cagadas, assim, estratosféricas no final de semana, eles tinham um comportamento padrão. E sempre era o casal, normalmente, ou o cara solteiro que saía com uma guria, ou saía com a família. Escolhia sempre um bom restaurante, bebia um bom vinho quando são pessoas que bebem, que apreciam, né, o prazer de beber, mas não beber para ficar bêbado, muito louco e loucurado. Não, é o prazer de beber, de desfrutar daquele momento. E eu percebi que essas pessoas, elas, no longo prazo, o resultado que elas empilhavam era muito maior do que as pessoas que tacavam foda-se. Quando você segue dieta, seguir dieta, gente, muitas vezes é falar não, é você ter uma rotina estruturada, e aí você vai escolher. Você escolhe, o cara que está seguindo dieta, ele já pensa no final de semana e pensa, aonde eu vou fazer minha refeição livre? Ele não faz refeição em qualquer lugar, ele dá valor, e geralmente a gente dá valor na refeição livre quando a gente erra. A gente escolhe um lugar lixo para poder ir, não, lixo não, escolhe um lugar que você acha que vai ser bom, chega lá, pede a comida, não sente prazer ao comer e no final da noite fala, meu Deus, como eu desperdicei minha refeição aqui. Quer ficar depressivo, cara, é você errar e ver que aquele erro não valeu a pena. Não, e aí, em dieta, por incrível que pareça, você que tá aí, ó, em dieta, você realmente descobre o que você gosta. Porque você para pra pensar, não, eu não vou comer nesse lugar, eu não vou comer isso, eu quero comer exatamente isso aqui, ó. E às vezes você passa vários finais de semana sentindo aquele mesmo sabor. Por quê? Porque você sabe que aquilo ali é o que você quer, naquele momento. E aí você nunca mais na vida vai deixar de ir num bom restaurante ou de ir no mercado, selecionar bons ingredientes, escolher uma receita, fazer o que você gosta de fazer realmente, preparar uma receita na tua cozinha, fazer uma coisa caprichada. Você nunca mais na vida vai trocar isso por um pacote de bolacha, por um Doritos, por qualquer porcaria que seja. Nunca. Hoje em dia, quando você começa a organizar a sua rotina para ter, às vezes até em casa, né, Ramon?
Sexta-feira eu fico muito em casa, por exemplo, mas eu sempre pego algo gostoso, eu sempre relato nas redes sociais. Por exemplo, a Nancy, a gente gosta de um macarrão. A gente faz o quê? A Nancy come o macarrão ao molho branco dela, eu não posso comer, eu faço o meu vermelho. Às vezes a gente faz o quê? Com camarão, entendeu? Então, a gente escolhe muito bem o que a gente vai comer porque a gente gosta dessa marcação. A gente viveu ali a semana inteira em dieta, trabalhando. Então, ali na sexta-feira, a gente gosta às vezes de ficar em casa, às vezes a gente abre sim um vinho, entendeu? A gente vai beber uma garrafa cada um? Não. A gente geralmente já sempre limita. É uma garrafa no máximo para nós dois. A gente bebe quando a gente bebe, come bem, entendeu? Bate um papo, conversa, é um momento nosso. E isso aí faz uma marcação para o início do nosso final de semana, onde a gente não errou. Onde a gente está ali preparado para a gente poder treinar no sábado, que é algo que a gente gosta também, e viver o final de semana de uma maneira organizada. Eu li uma frase uma vez que me... É uma frase muito simples, mas que me fez pensar e raciocinar muito. Era um texto sobre vícios, né, sobre compulsões e tudo mais, e o autor dizia uma frase muito emblemática que era: refine os teus vícios. Então, em vez de você tentar segurar, por exemplo, eu gosto de tomar uma cerveja. Né? Eu gosto de tomar cerveja. Em vez de eu ficar passando vontade, porque, né, não, agora eu sou guerreiro, eu vou largar tudo que eu gosto de fazer, tudo que me causa prazer, eu vou largar, vou entrar em outro jogo, outra vida. Não dá certo, porque isso a longo prazo fica maçante, vai contra o teu instinto, vai contra a tua própria natureza. E agora, quando você refina os teus vícios, em vez de você lá tomar, sei lá, 15 Heineken, 20 Heineken numa noite, né? Kaiser. É chá verde. Chá verde é Heineken. Diz um amigo meu que vai tomar chá verde o final de semana inteiro. Aí me manda uma foto de uma Heineken, eu falei, filha da mãe. Aí, em vez de fazer isso, escolha uma boa cerveja, escolha um bom vinho, o melhor que você puder pagar naquele momento, porque aí você vai dar valor, você vai sentir o gosto daquilo, vai ser refinado. Então você está refinando um vício teu. Em vez de ir na quantidade, você está indo na qualidade, o que é totalmente plausível. E quando você faz essa escolha, né, de trocar a quantidade pela qualidade, eu falo sempre o seguinte: inicie o seu planejamento da sua refeição livre, ou então o que você vai fazer que foge da sua dieta, mas com determinação de quantidade. Ou seja, aquela diversão sua ela vai ter início, meio e fim. Por exemplo, na hora que eu defino, olha, eu vou tomar uma garrafa de vinho. A minha felicidade, ela inicia quando eu abro essa garrafa e ela termina quando eu abro essa garrafa. E eu sei que aquela refeição, né, aquele sentimento de prazer, ele vai ter fim, eu aproveito muito mais. E aí, muitas das pessoas hoje em dia, elas abrem uma garrafa, no impulso abre outra garrafa, depois outra garrafa, no final das contas, nem 6 garrafas vão satisfazê-la. Mas até 2 garrafas dá, né, Daniel? Ah, o Ramon, ele gosta de beber, então... 1 para 1. Não, eu não faço 1 para 1, gente. Aqui, ó, olha só como é que funciona. Eu vou fazer um relato da minha vida. Antes a gente bebia, eu e Nancy pegávamos lá uma garrafa para cada um. Mas a gente pensou o seguinte, falei assim, cara, a gente vai beber vinho pro resto da vida. Pro resto da vida, a gente vai ter um evento onde a gente vai ter um jantar, eu e ela, e nós vamos beber vinho. Tudo bem, uma vez ou outra a gente bebe a mais, mas na maioria das vezes a gente põe limite. Mas por que isso? Porque a gente percebeu que a nossa capacidade de metabolização de álcool com a idade que a gente tá, ela caiu. E aí, beber uma garrafa de vinho para cada um, se a gente bebe uma para cada um, cara, a gente paga um preço no outro dia. Entendi. Tudo bem, às vezes a gente tá disposto a pagar, a gente escolhe ali uns momentos especiais e tudo mais. Última vez que eu encontrei com o Ramon, a gente bebeu uma garrafa de vinho cada um, entendeu? Mas não é algo que a gente faz com frequência. Isso porque nós entendemos o que aquele excesso, né, faz com o nosso corpo. Aí, então a gente faz boa escolha. Também, você tem o prazer de fazer porque aquilo é fora do comum. Vou tomar uma garrafa hoje, vou ficar mais louco, sei lá o que seja. É lindo. Mas, porra, eu faço isso lá de vez em quando. Aquilo não é uma rotina. Não. Cara, é gostoso. Parece assim, na cabeça de quem bebe, tem esse prazer de beber e de comer, até ficar estufado, quase vomitando. Parece que não entra, e eu sei porque eu já fui essa pessoa. Eu já fui esse cara, velho. Eu já fui muito isso. Eu era o cara do rodízio. Pra você ter uma ideia, tinha época de comida japonesa. Pra mim, comida japonesa era rodízio. Se não fosse rodízio, eu não gostava. Se não passar mal... E aí, no rodízio era assim, você pede, você já tá satisfeito. Porra, tô no rodízio. Aí você pede mais, você quer aproveitar. Eu era aquele cara que no final ainda pedia um monte de coisa lá, todo mundo já tinha acabado e eu comia tudo. E aí depois que eu comecei a perceber, eu falei, poxa, isso aqui, eu tô forçando uma situação, que entendeu? Infantilidade, né? Não. É um mau hábito, é um mau hábito. Cara. E outra coisa, era na minha cabeça, toda vez que eu falava em rodízio, eu já queria estar naquela situação que não era legal. E aí eu comecei a perceber o seguinte, pô,
Como que eu vou no lugar para poder curtir, para poder comer e vou empurrar comida? Eu lembro da época que eu empurrava batata doce. Falei, cara, eu não vou empurrar comida mais. Eu vou comer e vou apreciar uma quantidade de comida que me deixa ali saciado. E isso aí fez eu mudar muita coisa na minha vida. E aí o que a gente faz hoje? Eu prefiro escolher um lugar que tem uma comida japonesa de maior qualidade, eu vou sentar, eu vou criar um ambiente legal para eu poder divertir. A minha diversão não está ali só na comida, não está em encher minha barriga de comida, ela está em comer, em apreciar, em conversar. E aí você vai, o que você falou, você refina o seu gosto. Isso é muito bom. Isso é bom porque também te traz limite. Ter limite, né? Na vida, velho. Ter limite, Ramon. Eu falo, quando a gente fala que a gente dá valor na nossa refeição livre, é porque a gente não faz ela com tanta frequência. E aí ela torna-se especial. Isso, exatamente. Ela é refinada, dá gosto de fazer. O que você mais gosta, Ramon, de fazer de refeição livre? Cara, eu quando não vou cozinhar, quando eu não vou fazer a minha própria restaurante, vamos pegar em restaurante. Cara, comer fora de casa. Uma boa pizza. Pizza Pizza e vinho. Uma pizza é sempre muito bom. Eu gosto, por incrível que pareça, tem algumas hamburguerias que eu gosto, entendeu? Eu sou fã de hambúrguer, mas tem umas que eu gosto, outras não. Apesar de fazer muito em casa. Mas comer fora de casa, a gente gosta de massa também. Algum restaurante italiano bom, que é o que a gente costuma comer. E uma coisa, uma dica, quando você vai em restaurante, assim, Ramon, o que você costuma pedir de entrada? Vamos ver se o Ramon sabe da nossa teoria. Os meus alunos sabem. O Ramon, a gente fala, a gente tem a mesma linha, o mais legal de tudo é que a gente tem aplicabilidade com o mesmo conhecimento de uma maneira diferente. Bom, antes de qualquer coisa, eu vou tomar água. É lógico. Antes eu vou tomar água, eu tomo água com gás, porque isso faz com que eu tenha uma ingestão menor. Emagrece a água com gás? Lógico que emagrece. Então, principalmente pelo fato de eu beber também, eu vou beber água, porque senão no outro dia a dor de cabeça não acerta. E eu tenho amor pelo meu rim, né? Com certeza. Eu já uso hormônio, eu já tenho um empilhamento farmacológico considerável. E cara, vamos ter bom senso. Se você usa hormônio, você vai ter que ter um pouco mais de cuidado. Um pouco não, bem vários mais cuidados, vários. Principalmente hidratação, cara. Hidratação, fazer cardio sempre. Exato. É um preço que se paga. Isso aí é algo fundamental. Tem até um dos temas que a gente vai comentar muito sobre isso, tá? As pessoas são inseridas nesse ambiente de eu vou tomar alguma coisa e não sabe o preço que vai ter que pagar. Porque não é falado para ela. E se a gente deixar a gente falando isso aqui, dão horas e horas e horas falando. Absolutamente. E voltando então da aguinha com gás, então... Eu já vou pra pizza, mas eu sei que você pede um carpaccio. Mas galera, eu sou vegetariano. Eu sou vegetariano, galera, então não dá pra pedir carpaccio. Eu como folha, alface e fruta o dia inteiro, né? A última coisa... semana inteira. É igual quem segue dieta e come ovo. Cara, porque eu vou em lugares pra comer salada. Eu vou em lugares refinados pra comer salada, porque às vezes tem umas saladas que são boas. Fenomenais. Mas aí é a minha vida de vegetariano, né? É um pouquinho diferente do habitual. Sim. Mas eu já vou direto pra pizza. E uma coisa interessante que eu falo pra vocês é o seguinte, sempre o prato principal que a gente comentou aqui vai ser uma pizza, um hambúrguer ou então uma massa, um risoto. Cara, você não tem que fazer limitação a prato principal. Nenhum restaurante vai te servir uma montanha de comida de prato principal. Então, escolhe o seu prato principal que você deseja. Não precisa só ir lá, no grelhado com uma saladinha, com os legumes. Não, escolhe o prato principal, você já saiu de casa, entendeu? Escolhe o prato principal que você gosta, que você deseja. Mas você tem que ficar atento à entrada. Você viu aí, o Ramon, ele não come carne. Então, geralmente, as entradas para ele, tanto faz, tanto fez. Mas você que tá aí, nos ouvindo... Não erre na entrada. Uma das coisas que você tem que fazer sempre quando você vai fazer uma refeição é controlar a quantidade de proteína, carboidrato e gordura nessa refeição como um todo. Mesmo sendo uma refeição livre, Ramon, o que eu falo para os meninos sempre é o seguinte, aquela pessoa que está seca, bem seca, quer se manter seca, porque a gente tem aluno que é assim, você tem que ter limite. E aí o limite que você tem é você fazer ali o controle de porção e você não fazer uma refeição com uma quantidade muito grande de proteína, carboidrato e gordura. E geralmente numa refeição livre a gente consome muito mais gordura do que os outros macronutrientes. E é sempre o problema. E para quem tá treinando, comer ali um pouquinho a mais de carboidrato, ok. Eu vou treinar no outro dia, vou estar mais forte no outro dia com carboidrato. Isso para quem segue dieta e faz cardio, tá, gente? Mas o cara que faz cardio, segue dieta e tá em dieta ali às vezes para poder secar, ele comeu um pouquinho a mais de carboidrato na refeição livre, não tem problema. Entendeu? Esse carboidrato vai ser todo canalizado para o lugar certo, todo. E você vai acordar no outro dia, se bobear, melhor. Proteína, se você for pensar em um restaurante hoje em dia, por questão comercial, vai te enfiar proteína até falar chega, porque é caro. Então você pode comer tranquilamente, você vai errar na gordura. Aquele cara que chega, eu gosto de uma pizza, sai e pede entrada, dadinho de tapioca. Ô bicho, dadinho de tapioca, fritura. Pra quem quer ter um corpo, passa longe, fritura, franga passarinho,
Linguiça. Não se come fritura de entrada, gente. O Ramon tá falando aqui do carpaccio, mas eu falo, a regra básica das entradas que você pode escolher em restaurante, Ramon, ó, vou te ensinar, tá? Carpaccio, tartar, ceviche, ou então uma brusquetazinha. Brusquetazinha você pode. Não sei nem o que significa isso, cara. E depois eu vou te mostrar um desenho, tá? Pra você poder ver. Brusqueta você pode. E fica maravilhoso, fica lindo. Você tá ali já tomando um vinho, tomando sua água, pede uma entrada, curte, conversa, entendeu? Pede seu prato principal, sossegado. Desse jeito você controla. Outra estratégia que eu faço comigo e eu recomendo, até eles nem sabem que é por isso, mas às vezes eu recomendo para algum aluno ou outro que eu vejo que tem um comportamento que precisa ser freado, é aquele cara que ele segue tudo perfeitamente, ele é robô para fazer dieta, só que eu sei que ele, com esse tempo fazendo dieta, ele gera uma vontade e um ímpeto muito grande de quando ele for comer alguma coisa fora, ele vai comer até passar mal. E tem pessoas que têm essa característica. Tem muito. É meio que por natureza. Você vê que é um comportamento quase natural da pessoa. Por mais que você molde, ela tem isso nela e não vai mudar tão facilmente. Às vezes já percebi que isso é, às vezes até na restrição que a pessoa teve durante a vida, que ela não foi exposta a, às vezes, a oportunidade de comer aquele alimento ali com certa frequência, ela simplesmente come muito além do necessário. Cara, isso até é uma questão antropológica. Se você vê, porque algumas famílias descendentes de europeus, por exemplo, eu vou falar lá da minha realidade. Por que tem tanto amor, tanto prazer pela comida? Cara, na minha família é tudo em excesso. É tudo em excesso. Minha avó, minhas duas vós. Sua descendência é qual? É de italiano e polonês e ucraniano. Italiano não, alemão. É uma bagunça, né? Uma bagunça interna. É igual eu sou bagunçado aqui, ó, com a minha cor moreno, cor de jambo. O cara é uma bagunça generalizada. Mas são todos... nórdicos. Fortes, nórdicos. Não, são todos povos que vieram para cá colonizar em função da guerra, né? Então eles passaram muita fome. É um povo que passou muita fome, assim como outras... Civilizações não. Povos. Povos que vieram para cá. E, cara, essa questão de ter que comer muito e de quando for comer tem que comer até se empanturrar, é porque esse povo passou muita fome, cara. Então isso vai vindo, veja o comportamento da tua bisavó, do teu avô, desse povo, quando eles vão comer, eles querem comer demais, cara, porque é todo um reflexo que vem daquela época. Quando ia comer, cara, tinha que comer para estocar energia. O Ramon falando isso, eu lembro de uma passagem de um livro que ele fala sobre o processo evolutivo, que em nenhum momento no processo evolutivo do ser humano ele escolheu parar de comer porque ele estava só satisfeito, porque ele não sabia a hora que ia ter comida novamente. Ou seja, o nosso corpo, ele é induzido, na verdade, quando você tem exposto a um alimento, a comer até deixar seu estômago cheio, ou seja, o limite é físico. Então, em quase nenhum momento na natureza, no processo evolutivo, exato, você nunca escolheu, eu vou parar de comer aqui. Não, você não parava. Você comia até passar mal e ainda você pegava tudo e tentava jogar o máximo junto com você para poder levar e comer depois. Então, se a gente buscar historicamente o comportamento, ele nos moldou a isso. Né? Era eu com rodízio de pizza, rodízio de comida japonesa. Hoje em dia, se me convidar para um rodízio, eu nunca mais vou entrar num rodízio. Por quê? Porque eu não preciso... Eu não tenho mais prazer, sinceramente. Nenhum. Eu não vejo mais esse prazer. Mas voltando àquela questão da estratégia. Sim. O que eu gosto de fazer? Comigo e com alguns alunos. Antes de ir fazer a tua refeição livre, vai fazer um shake de 100, 60 gramas de whey protein. Antes de sair de casa? Antes de sair de casa. Sim. E eu já vou deixar um pronto para hora que eu chegar. Eu sei que eu não vou estar com fome, mas eu vou comer. Então, eu gosto de 100 gramas. É muito mais, né? É a minha realidade. 100 gramas de whey protein com bastante fibra, psyllium, linhaça, chia, eu coloco tudo junto, ingiro. Depois de umas 2 horas eu vou comer a minha refeição livre. Cara, minha capacidade de ingestão não vai ficar tão alta. Eu vou comer muito menos do que eu comeria habitualmente. Então isso já vai dar uma freada bem considerável. É um controle de porção forçado, possamos dizer assim. Exatamente, né? E... querendo ou não, eu vou ter muito aminoácido disponível na minha corrente sanguínea, né? E eu estou treinando a semana inteira. Então, eu preciso direcionar esses aminoácidos com carboidrato. O carboidrato é o que empurra tudo, né? De uma forma um pouco mais simplificada, o carboidrato é o que vai dar potencial insulínico para empurrar tudo para dentro da célula e você sarar mais rápido, né? Aqui simplificando, toda uma cadeia gigantesca. Então, eu vou carregar meu sangue com aminoácido.
A hora que eu for comer a refeição livre, que normalmente vai ser abundante em carboidrato, eu tô fazendo 2 favores. Eu carreguei de aminoácido e aí eu tô fazendo esse aminoácido, empurrando ele para dentro da célula, eu tô tendo uma recuperação melhor. E quando eu voltar, eu faço aquele shake novamente. Mesmo sem fome, você come? Mesmo sem fome. Mas por quê? Porque eu sei que quando... É uma questão de comportamento. Quando eu faço isso, a minha cabeça meio que entende que eu ainda estou fazendo a dieta, que eu não saí. É meio que uma questão... Eu estou enganando meu próprio cérebro. Legal. Entendeu? Porque se eu não faço isso, no dia seguinte, eu vou ter um ímpeto de falar assim, mas ontem eu não comi o negócio da dieta... Então eu vou comer de novo aqui mais um negocinho, porque ontem eu já comi. E não adianta, galera. Pode ser. Eu conheço muitos atletas, muitas pessoas que são robôs de fazer dieta. E, cara, todos eles têm o mesmo problema. O problema sempre é comportamental. Então eu saí um dia, no outro dia teu cérebro vai dar aquela brechinha e fala, pô, mas é tão gostoso, velho. Um pouquinho mais aqui. Não vai dar nada, eu já fiz ontem. Hoje em dia, essa questão do Ramon situar bastante, essa questão do atleta, o atleta ele vive no limite, né, Ramon? Ele vive ali ou seja, ele tem que competir, ele tá competindo, é ele contra o mundo, e às vezes o Ramon consegue levar as pessoas num extremo. O que eu tento sempre fazer com os meus alunos é entender o mundo do fisiculturismo e passar para eles uma unidade do que seria, mas basicamente quase todos eles no finalzinho ali, eles têm que sofrer um pouquinho. Mas uma estratégia, Ramon, que eu utilizo, que ela também é interessante, eu gosto de comer alguma coisa sólida. Por exemplo, eu pego, como você toma um whey porque eu acredito que você não coma carne, mas, por exemplo, eu pego uma carne, coloco ali com uma salada, eu pego e eu como. Porque na hora que eu chego numa pizzaria, por exemplo, eu não estou com fome, eu consigo socializar, eu consigo conversar, aí vai depender do tempo que eu vou ficar ali na pizzaria. Você não tá lá só pela comida, né? Não tô, e detalhe, é o horário que eu saio ali, que vai estar na pizzaria, vai ser um horário que eu vou estar com fome, então é um horário compatível na minha dieta que eu estaria com muita fome, e se eu chegar na pizzaria com fome... Eu como a entrada, eu como uma pizza, eu como 2 pizzas, eu vou comendo loucamente. Então, eu já entendi porque eu errei no passado. Aí eu saio de casa, eu como ali um frango, um grelhado com uma salada, beleza. Chego lá parcialmente satisfeito, peço meu vinho, tomo minha água, fico tranquilo, converso, sou sociável, brinco que eu sou sociável. Senão eu fico louco pra poder pedir logo a entrada. E você já saiu com alguém, por exemplo, que tava louco pra comer, cara? Você já viu quão é desagradável você sai? Eu faço isso, gente, porque eu já errei muito. Eu era aquele cara que saía de casa e como ia dar o horário exato pra eu poder comer e meu corpo funciona igual um relógio, se eu chegar num lugar com fome, eu tenho que comer, entendeu? E aí eu começo a ter indução visual e olfativa. Antes de comer, fica nervoso. Visual e olfativa e detalhe, é o meu momento que eu saí de casa. Eu sei, o meu corpo já sabe que eu vou comer. Se eu ainda estivesse dentro de casa e falasse assim, não, eu vou escolher ficar sem comer, eu aguentava. Mas naquele momento, não sair de casa, às vezes com um tanque parcialmente cheio e principalmente de proteína, que dá um grau de saciedade muito grande na metabolização, perante essa situação fisiológica de você colocar mais carboidrato, vai me ajudar, eu faço isso direto. E aí sabe o que eu faço? Eu peço a minha entrada, beleza, dentro daquela regra que eu já falei, eu como a minha pizza, e aí uma coisa que eu faço na volta, geralmente se eu estou ainda com fome, eu coloco 1 ou 2 frutas. E aí é uma coisa que eu faço, por quê? Porque eu já comi ali a proteína antes, já comi durante, 1 ou 2 frutas pra mim, eu geralmente gosto de deixar o melão na geladeira. Você aprendeu com o melhor de todos. Com o maior comedor de melão do Brasil. Eu aprendi a comer o melão uma vez com o Ramon, foi na colher. Eu vi o Ramon pegando o melão, cortando no meio, pegando uma colher e andando. Eu falei assim, o que esse cara vai fazer com essa porra desse melão? Aí o cara começou a comer na colher. Aí eu falei assim, bicho, como eu nunca pensei nisso. Maravilhoso, entendeu? Cara. É lindo. Hoje em dia eu saio pra qualquer lugar, às vezes eu saio pra um lugar. Só teve final de semana. Você leva um melão? Eu levo o melão inteiro na mochila. Eu levo o melão e uma faca e uma colher. Eu falei, pronto, eu tô abastecido. Eu consigo ficar 10 horas fora de casa e voltar pra poder comer. É maravilhoso. É lindo. E é aquilo, quando a gente começa a fazer isso, e não é só eu que noto, eu converso muito com os alunos, eles me relatam isso. Como você começa a observar o comportamento das outras pessoas que não estão seguindo essas rotinas e vê, cara, você fica até envergonhado e fala, cara, eu fazia isso aí, velho. Isso acontece muito. Eu fazia isso aí. É tipo você sair com alguém, por exemplo, que só tá lá pela comida. Lógico que ela tá gozando da tua companhia, um amigo teu, um colega teu, uma guria que você vai sair junto. Mas uma coisa é a pessoa tá lá pra gozar da companhia, do momento, né? Outra coisa é aquela pessoa que tá em função da comida. É tão feio de ver ela comer.
Porque ela tá desesperada de um jeito, cara. O jeito dela comer não tem refinamento nenhum. Ela vai jogando tudo pra dentro e é aquele desespero. Ela nem fala, nem conversa com você, cara. E tá lá, parece uma colhedeira. É desse cara, jeito. E você olha assim e você fala, mano, eu fazia isso, velho, esse bagulho é muito errado. Não, e isso acontece em qualquer lugar. Os meus alunos, eles relatam. Eles começam a seguir dieta, começam a se controlar, começam a ter resultado. E aí eles começam a sair. E eu sempre pergunto pra eles como foi a saída pra poder ensinar pra ele algumas coisas. E na rotina do perante o que eles fizeram. E aí depois de um tempo eu pergunto pra eles. Falei assim, você já percebeu o tanto que as pessoas comem muito a mais do que elas precisam quando elas estão em momentos de lazer? A pessoa não tá fazendo nem pro prazer. Ela tá fazendo por indução. O prazer que ela sentiu na primeira garfada, na segunda, na terceira, depois da 10ª, simplesmente é por Já indução. não é mais E eu prazer. falo, ela fica comendo loucamente, colocando comida na boca e ela vai parar quando? Quando ela tiver com aquela sinalização que o estômago tá extremamente cheio e a pessoa tá ali, letárgica, quase passando mal. Horrível, né? Não, Horrível. essa sensação é uma sensação que eu evito hoje em dia, não só por saber que eu extrapolei, mas também por saber que aquilo ali já não me preenche mais. Não é a diversão que eu quero ter. Não é uma diversão interessante. Não. E é muito louco, cara, porque quando eu era essa pessoa que fazia isso, se alguém falasse isso aqui, eu escutasse esse podcast, eu ia falar, besta, é bom pra caralho. Eu pensava assim na Mas questão do rodízio. Mas você só sabe que não é tão bom quando você vive uma vida que é muito melhor. Mas isso vem com a idade também, tá, Ramon? Esse negócio de não rodízio. Vem falar de idade que eu sou um piá ainda. Não, um piá. O cara com essa cara de velho já rodou mais do que todo mundo junto. É o seguinte, isso vem então com a experiência, senhor Ramon vivido. Sabe por quê? Outro dia um aluno meu pegou e me convidou. Danilo, eu vou comemorar meu aniversário no rodízio. Eu virei pra ele e falei assim, cara, parabéns, coisa e tal, mas rodízio eu não frequento, entendeu? Aí ele perguntou pra mim assim, mas por quê? Eu falei assim, porque não é uma coisa que me satisfaz, ou seja, eu vou começar a ver pessoas fazendo algo que eu acho muito errado, que às vezes eu luto contra e custo pra poder ensinar as pessoas e depois que elas aprendem, elas não fazem, ou seja, não é um ambiente que favorece uma coisa legal pra eu poder fazer, então eu não frequento. E essa coisa de comer demais, cara. Sabe uma das coisas que mais mata bodybuilder e que a galera não sabe? E que a galera morre cedo por conta disso? Overeating. Overeating, overfeeding. É isso, cara. A galera acha que as drogas... Às vezes o cara nem tá usando tanta droga, tá tudo bem conservado, tá tudo tranquilo. Mas o cara tá fazendo um off lá com... Puta, uma cacetada, um teto de caloria absurdo. E, cara, isso é extremamente danoso para todos os sistemas do corpo. Não é para um sistema ou outro. É para todos. Você sobrecarrega o teu corpo de todas as formas. Uma coisa que acontece, tá, gente? As pessoas fazem assimilação, Ramon, principalmente que é muito fácil, né? A pessoa tirar a comida, começar a perder gordura e entender que eu vou tirar a comida, eu vou perder gordura. Beleza, essa sinalização, ela existe. Vocês erram porque vocês acabam tirando comida demais. Porém, aquela sinalização de, eu vou colocar comida e vou ganhar massa muscular. É intuitivo você pensar assim. E aí eu vejo, às vezes, pelo problema, sabe, de quem? Muitos profissionais de educação física, personais, incentivam a pessoa a comer mais. Falam assim, você tem que comer mais para você poder ganhar massa muscular. Sabendo que o comer mais, a linha é muito tênue entre ela errar. Ela começa a comer e beleza, tem um estado anabólico favorável, mas começa a comer e começa a ganhar gordura. E quando você começa a ganhar gordura pelo excesso de comida, você diariamente ganha um bloco de gordura, e aí você põe todo o processo para poder perder. É aquela guria que tá fazendo treinamento com o personal lá, ele começa a acertar o treinamento dela razoavelmente. Opa! Pode continuar falando. Vou ligar a câmera que desligou aqui, galera. É igual aquela guria que começou a treinar com o personal, né? O cara não entende bosta nenhuma, infelizmente, de nutrição, nem da estrutura de evolução dietética, de quadro clínico, eu acho que isso é o melhor. Exatamente, não é nem de nutrição, porque a coisa é muito além da nutrição. Sabendo que o corpo ele adapta, ele tá de um jeito, ele vai estar de outro. Se a pessoa, no melhor dos casos, a pessoa vai ter que ter resultado, ele tem que entender da evolução de quadro clínico. Isso. Aí ela começa a escutar do cara, não, porque você tá treinando bem, você tem que comer, tem que comer, tem que comer, tem que comer. E aí começa a socar comida pra caramba. Só que é muito mais uma questão de estratégia, na realidade, assim, o que dá certo. É muito mais questão de estratégia de comer a coisa certa na hora certa do que de empurrar a comida. Muito. E uma coisa que eu vejo muito, tá, Ramon, por exemplo, eu tenho alunas minhas que utilizam hormônio, tem alunas minhas que não utilizam hormônio. Como a dinâmica é totalmente diferente. Eu respondi uma pergunta hoje sobre isso. Totalmente, né? Eu acho que eu cheguei a ouvir. A alimentação de quem usa hormônio... Como que era a pergunta? Quem usa hormônio tem que ter uma alimentação diferente? É totalmente diferente. Porque a resposta é diferente. Uma coisa que eu vejo é o seguinte... A absorção, a síntese,
As adaptações. Cara, as adaptações fisiológicas, o treino vai mudar, mesmo que a estrutura de treino continue a mesma. A forma com que a pessoa treina e expressa a força é diferente. Uma coisa que acontece muito, por exemplo, eu e o Ramon, a gente está acostumado, a gente usa, né, os recursos para a gente poder ter maior performance, então a gente está acostumado a trabalhar com pessoas que usam também, e seria impossível uma pessoa que não usa hormônio instruir uma pessoa que usa hormônio. Isso é fato, não existe isso. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. E pelo fato de a gente entender como uma pessoa deve ter uma organização na dieta ou então no treinamento quando ela utiliza hormônio, isso faz com que a gente aprenda muito. E para aquela pessoa que não utiliza, a gente tem um senso muito maior. Porque a gente sabe o que seria um sistema otimizado, o que iria acontecer no melhor caso, e a gente sabe que a gente está trabalhando no pior caso. E aí conta muito a parte genética da pessoa, a resposta do corpo dela, e isso aí faz muita diferença. Por isso que você não pode chegar para alguém e virar para a pessoa, principalmente mulher, que lá conseguiu perder seus quilinhos, tá ali no caminho certo, tem uma harmonia de corpo, chega para ela e fala assim, coma mais. E isso aí, ó, é o que mata um corpo de uma mulher. Mata. E depois para voltar essas casinhas... É chato pra caramba. Não, é correr atrás do rabo. Eu falo, ó, quantas mulheres, elas passam lá anos e anos e anos para poder secar, às vezes consegue achar um bom profissional, consegue achar um profissional que ela tem ali uma certa afinidade, consegue fazer evolução de quadro clínico, aí ela seca toda, ótimo, perfeito. Ah, agora vamos comer. Cara, os maiores erros que tem depois que a pessoa conseguiu o que quase ninguém consegue, que é secar, quer comer um pouco mais, não é colocar comida e achar que essa comida vai para o lugar certo de uma vez. Tem que ter estratégia, tem que ter progressão. Para cada pessoa funciona de um jeito. O direcionamento é a chave correta. Né? Sim, e principalmente o que a pessoa tem de genética, o que ela tem de histórico, o que ela tem de resposta adaptativa e o que ela está usando de recurso. Dessa maneira você consegue fazer uma progressão, porque você tem que dar tempo ao tempo para o corpo responder, e aí tudo fica muito mais complexo. Por isso que as pessoas elas não conseguem fazer. Muitos orientadores eles não fazem porque eles acham que o corpo vai responder de um jeito, mas ele não responde. Como a gente sabe que ele não responde? Porque a gente já vi tanta merda. E já ferrou, já se ferrou pra caramba. Quantas vezes, Ramon, você já ficou seco? Nossa, aqui, ó. Nossa, isso aqui é fato. Quantas vezes, Ramon, você já ficou seco, bem seco, tá? Ponto de reset mesmo no corpo. Eu errei na transição. E errou na transição. Nossa, muitas vezes. Incontáveis vezes. Eu já errei mais de 8. A transição, mais de 8. Mais de 8, fácil. Não, eu falo 8, eu falo o seguinte, Ramon. Eu chegar no melhor corpo da minha vida, seco, e falar, nossa, agora eu vou crescer. E por quê? E beleza. Porque você chegou um dia e falou, não, agora é hora de eu comer. Agora é hora de eu comer. Aí eu começo a comer. Aí no início é maravilhoso. No início é muito lindo. Aí o corpo ele parece que tá certo. Cheio. Não, ele fica lindo, ele fica cheio. Aí de repente começa a dar ruim. Aí você vai corrigir, continua dando ruim. É como se fosse uma locomotiva que demora 4 km para poder parar. Só que o seguinte, ela não vai parar. Não, depois que deu ruim não tem como corrigir. Não tem que voltar tudo para trás. Já era. Aí fodeu. Já era. Chato, desgraça. Não, e assim, esse aprendizado que a gente tem de tomar ferro, às vezes, gente, a gente perde o ano, tá? O ano por conta de um erro. Eu lembro que o último erro que eu cometi foi exatamente isso, de colocar comida e coloquei a mais e não tive o time de esperar a resposta do corpo. Eu atolei 6 meses que eu tive que corrigir e para poder corrigir, para voltar no ponto que estava para depois fazer a estratégia de novo. E isso tudo por conta do delay. Porque você sempre está avaliando o corpo pela resposta que ele te dá hoje. Né? Sim. Você fala assim, eu comi, essa semana eu comi X, o corpo respondeu da forma Y, logo tá dando certo. Só que você não sabe que você tem um atraso, você tem um delay gigante entre o que você fez e o que o teu corpo expressa. Então é aquilo, talvez você tá fazendo tudo errado e aqui tá ok, tá beleza. Passou um mês, você fala, meu Deus, velho, cagou tudo agora. E é assim que às vezes isso acontece no final de semana, uma pessoa que tá em restrição já há muito tempo, tendo puta resultado, tá ótimo. Aí chega na sexta-feira, come refeição livre, no sábado refeição livre, no domingo refeição livre, perde um pouquinho a linha, às vezes até bebe. Chega na segunda-feira, eu te juro, essa pessoa tá melhor. Porque ela deu uma desidratada, ela encheu reserva de glicogênio, ela usou os artifícios fisiológicos a favor dela, ela tava depredada, ou seja, ela acorda segunda-feira, ela olha pro espelho e ela tá melhor. Só que é o seguinte, aí ela faz o quê? Pô, eu comi um monte de coisa, agora eu tô melhor. Aí ela faz aquela assimilação, nossa, porque eu vejo muita gente fazendo isso. É o refeed, né, do fisiculturista. Isso é muito bom. Aí a pessoa pega no próximo final de semana e faz a mesma coisa. Só que ela esqueceu que o estado inicial dela da sexta passada é totalmente diferente do estado inicial dessa próxima sexta. Aí ela faz e ela sai empilhando todos os erros possíveis. Aí são 4 ou 5 finais de semana que ela vai fazer isso, e daí no sexto ela vai ver a cagada que ela fez, porque ela tem um delay de 6 semanas, 8.
E aí que estragou tudo, velho. Só que já estragou. Sim. Uma coisa, gente, esse é um dos motivos, tá? Porque vocês não conseguem fazer a própria dieta, tá bom? Vocês não sabem o tempo que o seu corpo precisa para poder ter uma resposta positiva ou negativa perante uma estratégia que você utilizou pontual. Às vezes você usa uma estratégia no final de semana, ele vai ter uma resposta de curto, médio e longo prazo ao longo das próximas 2 semanas. E você só identifica uma de curto prazo. E geralmente a de curto prazo é positiva. O aluno ele enxerga assim. Enquanto eu estou enxergando assim, ó. Né? Eu estou enxergando macro, o aluno está enxergando micro. E a nossa função é explicar para o aluno o processo, por isso que a gente está aqui, ó, descrevendo o final de semana através de experiências próprias, tá? O mais interessante disso, porque o aprendizado ele vem, não é a gente dando aula aqui falando, a rotina perfeita é essa. Não, ninguém tem rotina perfeita no final de semana. Você tem um controle do final de semana. Por quê? Ninguém aqui vive de corpo. Por exemplo, ninguém aqui que vive de corpo, eu não posso nem falar isso pro Ramon, porque os alunos dele vivem de corpo. Mas é o seguinte, a gente tem que ter equilíbrio, né, Ramon? Tem que não vivem também. Então, e tem um corpo exemplar. E tem um corpo exemplar. E eu acredito que a maioria das pessoas que estão escutando a gente aqui são aquelas pessoas que admiram um corpo seco, um corpo harmônico, esse modelo padrão de beleza que eles escolheram. Querem chegar nisso. E querem chegar nisso, tendo pelo menos um pouquinho de vida social. E esse pouquinho de vida social, gente, se você for controlar, dá pra você poder sair um pouquinho na sexta-feira, sair no sábado e ali no domingo fazer um almoço e voltar pro seu dieta. Dá, cara, dá. Absolutamente. E é aí que todo mundo vai falar que você usa bomba. Ah, é? Assim? É a realidade de muitas das minhas alunas. Que daí a guria que acompanha ela, né, tá acompanhando um pouquinho mais de perto, vê, porra, mas ela tá evoluindo constantemente. Todo o tempo, semana a semana, ela tá apresentando um shape um pouco melhor, né? Tá empilhando o resultado. Aí ela olha os stories lá do final de semana, quase todo final de semana tem um vinhozinho, tem um, sei lá, um jantar não sei aonde. Mas como assim, velho? Disciplina, a pessoa esquece que durante a semana ela tá fazendo o dever de casa. Ela tava controlada, cara. Ela tava controlada. Ela tava fazendo aquilo de uma forma inteligente. Ela tava fazendo aquilo... Ela pensou pra executar aquilo. Ela não tava fazendo assim porque veio. E uma coisa, Ramon, que você, não sei se você faz essa instrução nas refeições livres para as pessoas, por exemplo, eu sempre falo que a refeição livre é para poder você sentir prazer, para você poder comer, mas eu falo, comer uma pizza inteira é diferente de comer 2. Você costuma falar para as pessoas poderem fazer um controle de porção na refeição livre ou você deixa elas comerem livremente? Depende do aluno. Depende do aluno. Tem aluno que precisa de alguma orientação um pouco mais específica, tem alunos que têm já tem muito tempo nisso, eles sabem que... Vamos pegar no caso assim, eu acredito que homem a gente tem um grau de liberdade um pouco maior, né? Vamos pegar uma mulher, por exemplo, uma mulher mais slim assim, tá pra poder secar, você chega a controlar? Depende muito. Depende muito de como psicologicamente eu avalio essa pessoa. Tem pessoas que precisam de um pouco mais de instrução, tem pessoas que o corpo aceita muito mais. Também é aquela diferença, por exemplo. Uma coisa, galera, é errar quando você tá em déficit. Ó, outra coisa que eu não gosto, o Danilo também, ele tem uma certa... Ele usa muito essas palavras, mas eu sei que ele não se limita a isso. Mas o termo bulking e cutting são termos que limitam muito a nossa compreensão sobre as coisas. Muito. Né? Então a gente tem que se cuidar com isso. Porque por que eu fiz tanta cagada durante a vida? Porque eu achava que bulking era bulking, né? Eu me limitava a isso. Bulking, quem come um monte, tem que ser aquilo. Não tinha estratégias que juntavam meio que as duas coisas, né? Estratégias de meio de campo. Era assim, ou come pra caralho ou passa fome que é desgraça. Então a partir dessas palavras, e como eu estudei lá atrás, e aquela época se limitava muito a isso, eu achava, pô, então só tem esses 2 caminhos, mas existe um caminho do meio ali que você tem ganhos de todas as formas. Isso é legal. Uma coisa legal, Ramon, que eu sempre falo é o seguinte, a sua dieta ela pode ter algumas instâncias, tá? Primeiramente, ela pode estar num ponto que a quantidade de comida é insuficiente, que faz com que você tenha que alocar a energia que você tem endógena, ou seja, você perde gordura. Depois você começa a comer um pouquinho mais. Existe um maintain que você está ali mantendo o seu corpo, mas você está criando um estado anabólico favorável. E existe um ponto na hora que você está no limiar, que se você comer mais, você engorda, tá? Que é um ponto, vou falar assim, um ponto máximo que você consegue comer. Qual a máxima quantidade de comida que você consegue comer sem ganhar gordura. Ou seja, você tem um range para poder trabalhar e por isso que o Ramon não gosta de falar esse termo booking cut, porque no passado era assim, ó. A pessoa entrava em booking, ela comia muito, mas muito mesmo. Só que esquecia que no cutting ia tomar 10 vezes mais droga. Entendeu? Por quê? Porque esse termo foi tirado lá do fisiculturismo. Hoje em dia eu falo, pessoa que secou... Quando o fisiculturismo ainda era uma ciência muito arcaica. Sim, hoje em dia é mais inteligente. Muito mais. O cara que secou inteiro, ele não volta a ganhar gordura.
ele ganha uma retenção, mas igual eu falei, a gordura que foi perdida, gente, ela pode ser ganhada um pouquinho só, né, Ramon? Quando o cara tá ali comendo mais, né? Com certeza. Então, o cara não sai comendo loucamente nem a mulher, porque senão você vai ganhar gordura, vai ficar feio, vai ficar ruim, vai tampar toda a sua musculatura, depois você vai ter que se esforçar de novo para poder perder e não fica sustentável para você poder ir empilhando o resultado ao longo da sua vida. E retomando o raciocínio que a gente sempre conversa a respeito disso, e é bom a gente trazer mais para as pessoas aqui. Uma coisa é você errar quando você está em superávit calórico, em bulking. Outra coisa é você errar quando você está em corte. São duas coisas que vão surtir efeitos totalmente diferentes. Muito diferente. Né? Quando você está em corte e você erra, o que acontece? Repõe reserva de energético no seu corpo, você está debilitado. Quando você está em corte, você está lá, você fica murcho. E você engorda? Não. Não Engorda. Não engorda. Só que você atrasa. Sim. Você atrasa lá em talvez, 4 semanas que seja o teu processo, né? E aí é muito fácil aquela galera que fica no cutting eterno. Que daí o cara vai, escala, bum, solta tudo, volta lá pra baixo, escala, e ele nunca chega a ficar seco de verdade, nunca chega a gozar de um corpo legal de verdade. Isso né? às vezes Praticamente legal. Às vezes isso acontece, tem um aluno meu, uma vez, ele me mandava foto, aí eu falava com ele assim, mais 3 semanas. Aí beleza, né? E eu sabia que o cara não tava seguindo. Aí pegava, mais 3 semanas. Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, até quanto eu vou fazer? Aí eu virei pra ele e falei assim, numa boa, até quando você seguir a sua dieta? Tá claro pra mim que você não tá seguindo a sua dieta, que você tá errando muito mais do que você tá me falando, porque a cada 3 semanas eu tenho certeza que a sua dieta secaria. E outra, eu já sei como é que o seu corpo funciona, só que você não está entregando o resultado. Você vai fazer 3 semanas até você conseguir fazer. Aí beleza, né? Aí ele me conta depois que ficou puto. Mas ele pegou, de raiva, ele foi lá e fez. Passou 3 semanas, Ramon, ele virou pra mim e falou assim, nossa, melhorou, né? Não precisa nem perguntar mais. Não, eu falei assim, com certeza melhorou. Agora você vai fazer o seguinte, vai mais 3 semanas, mas você vai fazer essa e essa modificação. E foi assim, e é engraçado que eu recebi a atualização dele esses dias, e ele tá com o corpo fudido de bom. O melhor corpo que ele já teve na vida. Aí sabe o que ele fez? Ele pegou uma foto do início e uma foto agora e falou assim, eu não acredito que eu era assim. E eu parabenizei ele porque eu falei, na consultoria, gente, chega uma hora que as pessoas dão certo porque elas tomam um puxão de orelha, entendeu? E aí eu perguntei pra ele e falei assim, olha, naquele momento você não fazia, você teve um aprendizado, esse aprendizado que você teve é único. Agora você sabe o que tem que fazer pra poder ter resultado, você nunca mais vai reclamar que você não teve resultado. E você sabe o quanto é chato ficar patinando. É chato pro aluno e é chato pra mim. Pô, com certeza. Você que é aluno patinando, é a coisa mais chata que tem, velho. É chato pra ele porque... Você quer mudar, velho. Você quer mudar, você quer ir pra frente, você quer o que o jogo vire, né? E fica lá patinando. Melhora um pouquinho, volta pra trás. E uma coisa tá relacionada ao final de semana que é muito importante. Tem gente que segue dieta na segunda, na terça, na quarta, faz cardio, faz tudo perfeito. Na sexta-feira, segura a onda. Na sexta-feira, segura a onda, fica em casa. Em menos de 2 horas no sábado, a pessoa perde a linha. Ela sai de casa, ela come pra caramba, ela bebe, ela volta pra casa, ela passa num lugar, ela compra barra de chocolate, ela come pra caramba, e na hora que ela foi ver, ela matou a semana inteira, se bobear até piorou, com 2 horas, Ramon. E ela não consegue voltar imediatamente pra dieta. Não. Ou talvez... Eu falo, tem gente ainda, aquele pior caso, que a pessoa no domingo, ela volta. E aí é o seguinte, na sexta-feira ela vai fazer a atualização, por conta de 2 horas no sábado, 2 horas no sábado, ela não evolui. E aí, sabe o que eu falo pra ela? Eu falo assim, olha, se isso estiver acontecendo com você, você tem que ter outra postura, porque você tá sofrendo tudo do processo em menos de 2 horas, por uma sensação de prazer relacionada à comida, você tá jogando tudo pro lixo. Agora, uma coisa é realidade. Essa pessoa que em 2 horas escangalhou com a semana inteira de resultado, ela não comeu comida de gente grande. Não. Ela foi lá, é chocolate, sorvete, ela foi comer fritura, ela foi comer, que mais? Nutella, desgraça toda. Não sei o que ela comeu, mas não era comida de gente adulta. Não, uma coisa que eu sempre falo, que perante um quadro de descontrole alimentar, porque uma coisa é você ter um descontrole alimentar, tá? Que é às vezes até normal, porque você fica mais aflorado pra você poder comer, principalmente quando você tá muito seco. Você pega e come um bolo inteiro com uma barra de chocolate, com um monte de biscoito cookies. Ótimo. Você vai sentir uma culpa no outro dia gigantesca. Eu falo, perante um descontrole alimentar, eu falo com todos os meus alunos, chega e pede um PF. Come lá arroz, feijão, carne. Põe pede, se você estiver num bar, pede um monte de mandioca e carne e come tudo. Enche a sua barriga de proteína e carboidrato de qualidade, que eu te garanto. Vai fingir que é uma refeição da dieta a mais. Você acorda no outro dia, não tem dano nenhum psicológico. Tá tudo show.
E aí, comer tá loucamente coisas de, falar, né, coisas de criança, faz com que a pessoa não volte pra dieta no outro dia. E que nem criança deveria estar comendo essa imundícia arada. Não, eu falo, gente, tem aluna minha que fala assim, eu tô com vontade de comer doce, Eu falo assim, cara, coloca 20 gramas de chocolate na sua dieta. Aí a pessoa coloca. Aí eu tô com mais vontade. Eu falo assim, beleza, coloca 30. Aí a pessoa, tô com mais vontade. Eu falo assim, olha, nem 40, nem 50, nem 60 vai matar a sua vontade. Você vai fazer o seguinte, ou você vai ter 30, ou então você não vai ter. A escolha vai ser sua. E eu te garanto, se você tivesse um filho de 5 anos de idade e ele começasse a comer chocolate todos os dias, 50 gramas, 100 gramas de chocolate, você não deixaria. Se o seu filho, você iria repreender dele uma criança de 5 anos de idade e você tem que tomar a decisão por você, quer dizer que você pode e ele não pode? Olha o tamanho da merda que você tá fazendo. E a pessoa para poder pensar, e depois que eu fiz essa analogia, eu sempre falo, lembra da analogia do menino e o chocolate de 5 anos de idade. E pronto. E eu não preciso falar mais nada. Porque é Porque é vergonhoso que você, assim, com, sei lá, seus 30 anos, tem um comportamento análogo a uma criança de 5. Mas você precisa de alguém pra poder te falar. Por quê? Na sua cabeça, você pode. Sabe por quê? Porque às vezes você sempre fez, você vê sua tia fazendo, você vê sua mãe fazendo, você vê um monte de gente fazendo, e aí você pensa, eu posso. Não, você não pode. Tudo que uma criança de 5 anos de idade é repreendida, muitas vezes você tem que fazer essa repreensão para você mesmo. E essa analogia é a melhor analogia que existe. Criança de 5 anos não come chocolate todo dia. Criança de 5 anos come salada, legume e verdura. Entendeu? Às vezes o quê? A gente usa manobras, né? Eu vou passar uma beterraba no feijão. Pô, se uma criança de 5 anos de idade ela tem uma alimentação apropriada, ela tem tudo. Por que um adulto de 30, 35 anos, que é o público que a gente trabalha, né, Ramon? Ele não tem que ter. Mas ele precisa de um grau de conscientização, um puxão de orelha e depois o quê? Jogar a carga da culpa sim no ombro dele, porque ele tem que tomar boas decisões e aí sim ele começa a ter uma conscientização do que ele tem que fazer. E principalmente lembrar, a escolha de querer ter um corpo acima da média foi tua. Foi. A responsabilidade é tua. Sim. Então, assim, mas que eu tô em restrição, não sei o que, eu tô com fome. Irmão, é você que quer isso. Ninguém tá te obrigando. Sim. Né? Você quer, você decidiu, você fez uma escolha. Então, arque com as consequências dessa escolha. Isso. E essas escolhas, gente, volta-se sempre pro final de semana. Você vê que a gente não comentou sobre durante a semana aqui. Sabe por que a gente não comentou durante a semana? Porque se você ainda erra durante a semana, se você ainda não se controla durante a semana, você é o estagiário da dieta. Eu brinco. É o estagiário da dieta. O cara que tá preocupado no final de semana, que não consegue seguir dieta durante a semana e pretende ter corpo estético, porque vocês buscam estética. Entendeu? Uma coisa é buscar ser eutrófico. Ótimo, beleza, isso é muito fácil. Entendeu? Isso qualquer pessoa consegue. Agora, quando a pessoa busca parte estética e ela tá preocupada ainda com erro durante a semana, nem preocupa no final de semana. Você é um cachorro correndo atrás do próprio rabo ainda. E aí o que você tem que fazer é o quê? É conscientizar, enfia trabalho e estudo durante a semana e dieta e treino que você vai lotar todos os seus dias. Eu falo, nenhum adulto de sucesso ele fica saindo durante a semana, virando noite, nem bebendo demais. Eu falo que a primeira coisa é estruturar. Então a gente não vai falar durante a semana aqui, porque durante a semana é dever de casa. E outra coisa, seguir dieta durante a semana, eu falo, é igual bater palma para poder tomar banho. Você não bate palma para poder tomar banho. Às vezes acontece, né? Alguns alunos, eles falam assim, não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu falo assim, esquece tudo que você fez de certo. Eu quero saber o que você fez de errado. E o errado tá lá no final de semana. Eu brinco, o final de semana é a porta da loucura. E às vezes eu falo assim, cara, olha só, você tem a sexta, tem um sábado e tem um domingo. É muito lindo você ter sexta, sábado e domingo e você dormir entre esses dias. Por quê? Como é que é a sua atitude no sábado se você fudeu sua sexta inteira? Você tem que se controlar. Eu falo, entender essa progressão dos dias do final de semana, você não atola todos os dias de uma vez. E o grande problema, um dos grandes problemas é ociosidade. Ócio. Eu odeio o ócio do final de semana. Não, velho. Eu planejo meu final de semana pra eu ter função pra tudo. Porque senão vai foder. Cara, o ócio vai me levar pra merda, dieteticamente falando. Vai. Facilmente. Aqui, o ócio é tão complicado que às vezes eu tenho aluno que fala assim, final de semana eu não gosto de treinar. Eu falo assim, beleza. Aí eu vejo que nesse dia que ele não treina, ele fura muito mais a dieta dele, muito mais que ele deveria. Aí eu pergunto pra ele, né? Que eu falo, eu sempre pergunto pra eu entender a situação que o aluno está. Cada aluno tá numa situação. Aí eu vejo que ele ficou tempo demais em casa. Eu, Ramon, particularmente, eu tenho que treinar no final de semana, sabe por quê? Porque senão eu fico tempo demais em casa. E aí, entre uma refeição e outra minha, mesmo eu com toda a minha disciplina e tendo ali um foco,
cara, me dá uma vontade de comer alguma coisa. Eu fico muito tempo em casa e na hora que eu tiro o horário pra poder treinar, é 1 hora antes, ou preparação, quando eu estiver lá, eu tiro 4 horas do meu dia que eu não vou pensar em comida. Entendeu? E o final de semana é muito extenso, principalmente para aquela pessoa que acorda cedo, já percebeu? Aquele aluno que acorda cedo, tá acostumado a acordar cedo, não faz atividade física no final de semana, ele com certeza fura muito mais a dieta dele. Fura, né? Muito mais, pode perceber. Cara, eu sou o louco do dado, eu anoto tudo. Eu tenho medo de você. O problema, cara, é igual a galera que sofre por amor, cara. Você tá sofrendo por amor, Danilo, porque você não tá trabalhando o suficiente. Será? É lógico, velho. É lógico, você tá em busca dele. Ó, não tem tempo, velho. Não tem tempo pra sofrer por amor. Não existe depressão pra quem tem uma caixa de boleto pra poder pagar. Tu não tem, velho. Você tem que fazer, velho. Tem coisa sobrando pra você fazer, né? Ter função no final de semana, às vezes até ter um treino. Eu gosto, por exemplo, de fazer um cardio no final de semana. E eu instruo, às vezes, meus alunos. Cara, vai pro parque. Vai, parece a cabeça. Você vai ver como 2 horas de caminhada vai mudar toda a perspectiva do teu dia, do teu final de semana, cara. Você vem... Tudo fica gostoso, é impressionante. Eu às vezes, eu faço isso. Por exemplo, eu acordo de manhã, eu gosto de trabalhar um pouquinho, vou lá e faço o cardio. Aí, geralmente, eu gosto, né, dessa coisa de ter a bike em casa para poder fazer o cardio. Eu acho confortável. E sempre que eu acabo de fazer o cardio, na parte da manhã, na hora que eu acabo, o sentimento é inacreditável. Eu falo, nossa, agora eu quero viver meu dia, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer tal coisa. Você gasta energia para poder ter energia. Pra ter energia. É inacreditável. E eu sempre, quando eu faço isso, aquele sentimento é tão bom que eu gosto de compartilhar com as pessoas. Eu lembro que eu faço sempre um stories e falo assim, cara, que inacreditável, façam isso. Dê a oportunidade do seu corpo poder viver esse ambiente. Porque muitas vezes a pessoa só assiste lá e fala assim, ah, nossa, isso deve ser muito ruim. Eu falei assim, cara, faça. Experimenta. Faça que eu te garanto. Eu nunca saí de um cardio do final de semana. Às vezes eu começo bolado. Mas eu nunca saí no final, falei assim, nó, que merda de cardio, por que eu fiz isso? Não. Eu falo assim, cara, meu dia só começou, entendeu? Só começou. E dá vontade demais de viver o dia. Então, uma coisa que é muito legal é isso aí, viu, gente? Experimentem o que é começar o dia com cardio. Às vezes, durante a semana, o pessoal não tem tempo, mas no final de semana você consegue se organizar. Quem tem parque na cidade, quem mora na praia, eu falo, o cara que não mora na praia e que não faz cardio, ele tinha que ser chicoteado. Porque é lindo você ir pra praia, velho. Você vai lá e caminha super tranquilo. Eu quero morar na praia, velho. Eu também. Você não pode morar na praia, você vermelhão desse jeito aí. Jeito, velho. Você vai correr só de manhã cedinho, vai ter que acordar. A farmacologia ela resolve quase tudo na vida, velho. Né? Uhum. Ah, vai estar o Ramon cheio de protetor solar, filho. Vai estar lambuzado de protetor solar, 70. Aí a cosmetologia é diferente. Entendi. E o seguinte, Ramon, uma coisa que é legal de falar dessa questão do final de semana, a pessoa que consegue controlar o final de semana dela de forma bacana, ela renova as energias, ela descansa e ela tem resultados muito mais expressivos. Uma das coisas que a gente faz na consultoria sempre é isso, é avaliar como está o final de semana da pessoa e é algo que você pode fazer aí, ó. Sabe o que você faz? Do método caneta papel. A galera perdeu, né, o costume de escrever. Cara, pega um papel, coloca lá em cima da sua escrivaninha, pega uma caneta. Toda vez que você errar, e no conceito nosso errar é quando você se afasta muito da sua dieta e você tem descontrole, anota. E anota, divide lá 4 blocos, 3 blocos, sexta, sábado e domingo, e começa a anotar tudo. Você vai perceber que você perde a linha, entendeu? E o seu controle tem que ser feito em cima daquilo ali. Por quê? As pessoas têm memória curta. Depois, na hora de um relatório, fala assim, pô, eu não tô em resultado, nossa, eu não tenho isso. Eu falo assim, pega aquele papel e pega e tira foto e me manda. E a pessoa tem que me mandar. Eu falo, o serviço de consultoria é um serviço totalmente transparente. Aí eu falo, o que a gente faz é consultoria, não é consulta. A relação que a gente tem com nossos alunos, ela é muito diferente, né, Ramon? É uma relação de transparência. A gente fala, a gente está aqui como consultor para poder te ajudar em algo que você está pagando para ser ajudado. Então não existe mentira. Então, da maneira que a gente faz, a gente vai aumentando o grau de conscientização dessa pessoa. Às vezes, quando ela pega esse papel, ela começa a ler, ela fala assim, nossa, deixa eu seguir mais um pouco, eu vi aqui que eu perdi realmente a linha. E eu vou ajudando a pessoa a entender o que ela fez naquele dia. E aí eu consigo falar com ela o seguinte, falar, olha, você divertiu demais nesse final de semana. Vamos diluir essa diversão sua? Vamos colocar isso em outros finais de semana também? E ela fala assim, diverti muito, né? Eu falei assim, divertiu pra caramba. A diversão, se ela gera um quadro que é depressivo depois, né? Que você se arrepende, não é uma diversão que vale a pena, né? Não, com certeza. E aí, galera, regulem então o final de semana de vocês, tá? Eu espero que com todo esse ensinamento ninguém mais erre, né?
Mentira, vocês vão errar, mas é o seguinte, usa as dicas. Vai errar é fato. Coisa é saber que o erro é uma realidade. Sim, e o erro te ensina também. Sabe o cara que eu tenho certeza que vai errar? É o cara que chega na consultoria e fala, não, eu sou uma máquina. Eu faço tudo. Tudo que você mandar eu vou fazer. Eu falo, esse cara é um bosta, velho. Porque geralmente é o cara que vem com esse discurso, velho. Porque o cara que é bom de verdade, ele sabe que ele vai errar, ele sabe que ele, né, vai saber manejar o erro, ele tem consciência de como é a vida real, né? É diferente do cara que ele cria uma imagem dele próprio. Eu já falo com o cara, eu falo assim, geralmente eu falo assim, bom, mas essa é a postura que você já teve de não errar? Aí tem uns que falam que é, e outros falam que não é. Independente da resposta, eu falo assim, não, mas eu quero que você tenha um corpo, não é trancado dentro de casa não, sem errar não. Eu quero que você tenha um corpo errando, porque você vai aprender a errar, você vai aprender a controlar a intensidade, a frequência desse erro para a situação que você se encontra. Talvez no início do planejamento você possa errar um pouquinho mais. Como eu estou monitorando o seu resultado, eu quero te treinar para que você fique bom nisso, e ser bom é você ser bom com orientação e depois sem orientação, eu quero que você melhore perante o seu ambiente. Então, você vai errar, você vai fazer, você vai ser exposto ao erro e você vai começar a ter controle sobre ele, que é o mais importante. Esse cara que ele fala que não vai errar é aquele cara que, por exemplo, acabou o whey protein dele. Aí ele, mano, é que não tá tudo 100%, eu só faço quando tá tudo 100%. Aí ele não faz o resto da dieta porque acabou o whey protein. É a primeira... É mais ou menos esse isso. Perfil, quando ele não tem um ambiente... Quando ele tem um ambiente ideal, ele faz. Mas na hora que sai uma coisa do lugar, que vai sair todas as vezes... já é um erro, né? Acabou, aconteceu um erro, então ele, não, eu brochei já, não vai rolar. Isso. Mas então, tranquilo. Então, galera, ó, tamo junto. Fica aí, então, a dica. Depois desse podcast aqui de final de semana, tá todo mundo proibido de empilhar erro no final de semana. Vou abrir um vinho agora. Então tá bom. Sexta-feira, né? Também. Demorou. Tamo junto, galera. Um beijo, galera. Valeu. Tchau, tchau.